Graça e paz. Eu quero desejar a todos, neste momento, uma feliz Páscoa. E hoje eu quero estar falando um pouco sobre a primeira Páscoa. O que realmente representa a Páscoa para o povo de Deus, para o cristão. E aqui no livro de Êxodo, foi a primeira Páscoa instituída por Deus, né? Deus fala assim, ó, capítulo 12, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número de alma, conforme o comer de cada um, e farei conta para o cordeiro. Então Deus mandou, né, aqui, através de Moisés e de Arão, que cada um viesse tomar um cordeiro para cada casa, depende da quantidade de pessoas que tivesse naquela casa, e que viesse sacrificar aqui esse cordeiro, né, e pegar o seu sangue e espargir sobre a porta. Mas que esse cordeiro deveria ser comido assado, nada cozido. E aqui diz a Bíblia que o cordeiro ou cabrito será sem mácula, quer dizer, perfeito. Não poderia ser um cordeiro doente, né? Como a Bíblia fala. E o qual tomarei das ovelhas das cabras. Guardarei até o 14º dia do mês, que é todo o ajuntamento da congregação de Israel, e o santificará à tarde. Então você vê a importância. E diz a Bíblia aqui que Moisés passou isso para o povo, porque estava prestes ao povo a ser liberto da mão de Faraó, do Egito. Era a última praga que Deus ia enviar sobre a terra, e ia passar o espírito da morte. Toda casa que não tivesse matado esse cordeiro, não tivesse espangido o sangue sobre as vigas das portas, não poderia sobreviver. Então, esta Páscoa representa a libertação do povo de uma escravidão. E aqui diz a Bíblia, que fala assim, ó, versículo 9, 12, 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão no fogo, né? A cabeça com os pés e com a frissura. E nada deixarei até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então eles deveriam comer este cordeiro, né? Mas que ele deveria participar dessa Páscoa, mas já preparado para ser livre, preparado para caminhar. Que foi na madrugada, né, que Deus libertou o povo da mão de Faraó. Era à noite ainda. Então, ó, vocês vão comer um cordeiro, mas eu quero que vocês já estejam preparados. Ó, não comerei, ó, assim pois comereis com os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão, e comerei de forma apressadamente, né? Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito, né? Esta noite ferirei a todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Então você vê que Deus, ele libertou o povo dele, como ele tem libertado hoje também o seu povo dos seus pecados, libertado o povo da escravidão e libertado o povo das mãos de Satanás. E hoje é um domingo de Páscoa, onde nós vamos estar trazendo à memória que Jesus foi sacrificado na sexta-feira, foi morto, sacrificado, foi sepultado na sexta-feira, como a Bíblia diz em Deuteronômio 21, a partir do verso 22, que era necessário que a pessoa que fosse morto no madeiro por causa do pecado, que ele morreu naquele madeiro, ele deveria ser sepultado no mesmo dia para livrar a terra da maldição. Isso aconteceu, mas o mais importante é que no domingo Jesus estava já ressuscitado. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com ele, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em ofensa e em pecado, mas ele nos vivificou, nos dando vida. Quer dizer, se eu estou em Cristo, eu tenho vida, eu não tenho a morte, porque quem tem pecado está com a morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte.
E muitos cristãos hoje se diz que é pecador e tem pecado, então praticamente eles estão mortos. Mas a Bíblia fala que Cristo nos tirou da morte para a vida, Ele nos vivificou. Então Jesus veio e ressuscitou no domingo, né? E para nos dar essa libertação completa, porque Jesus já havia tirado o pecado, mas precisava pagar o preço por ela. Mas aqui no Egito, Deus enviou o espírito da morte ali, o anjo da morte, né? E o anjo da morte passou que toda casa que não tivesse o sangue do cordeiro, ela não era liberta da morte. Então eu quero que hoje você compreenda que é um culto, que nós estamos aqui através desse YouTube, né? Para abençoar a sua vida com esse entendimento, que a Páscoa significa uma libertação. Olha bem, amado, uma Páscoa que significa uma libertação. E a Bíblia fala que eles deveriam comer dos pães asnos, né? E ervas amargosas, e comerão. Então essa erva ia trazer na memória, né, o que realmente havia acontecido. As ervas significam o período de sofrimento, que eles iam lembrar naquele período de sofrimento ali no Egito, onde eles foram escravos, né, por muitos anos. Então, amado, nós éramos escravos de Satanás. A Bíblia fala que Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, como diz lá em 1 João capítulo 3, verso 8. E nós cremos que ele desfez as obras de Satanás, que foi tirar o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tomando o pecado sobre si. Ele levou o pecado sobre si. Por isso que ele foi apresentado por João Batista como o Cordeiro de Deus. Então, quando você crê em Jesus, você deixa de ser um pecador e passa a ser um filho justificado. Então, eu quero deixar essa palavra neste domingo para você, que você deve celebrar essa Páscoa trazendo à memória a tua libertação, trazendo à memória o que realmente Deus fez por você. Então eu quero estar orando por você, mas eu quero também pedir que você que está assistindo esse vídeo, dá um like aí no canal, né? E aperta o sininho, que toda vez que eu postar um vídeo você vai ser avisado. E vai me ajudar a proclamar esta palavra em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu entrego nas tuas mãos a cada ouvinte, e peço a Deus que o teu Espírito esteja revelando no coração os teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém.